Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações muito interessantes, né? Uma polêmica envolvendo Flamengo, Vasco e Fluminense e também vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Mas antes de mais nada, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Nossa meta agora é chegar aos 11.800 inscritos, então sua inscrição conta muito aqui. Deixa o like nesse vídeo aqui também, que é muito importante. Deixa um comentário aqui de qual lugar do Brasil você está falando. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Só lembrando, em breve teremos clube de membros aqui no canal, então você vai se organizando aí para você poder fazer parte do nosso clube de membros. Hoje também a gente tem live a partir das 6h30, então se você está vendo esse vídeo antes de 6h30, 6h30 tem uma live aqui no canal muito top, então para você ficar bem ligadinho. Mas vamos começar falando sobre o sorteio da Copa do Brasil. Ontem a CBF definiu que o sorteio da Copa do Brasil vai acontecer amanhã, a partir das 3 horas, na sede da CBF no Rio de Janeiro, onde vai ser sorteado, além dos adversários, os mandos de campo. Agora acabou esse negócio de jogo único. Todos os jogos são jogos de ida e volta. Então a CBF vai sortear amanhã e o Fluminense está no pote 1. E eu vou te falar os times que estão no pote 2 para a gente poder saber quem pode ser os possíveis adversários do Fluminense. São eles: Ceará, Criciúma, CRB, Operário, Botafogo, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Capital, CSA e Vila Nova. Quando a gente dá uma olhada para esse pote 2 assim, com certeza o time mais forte desse pote 2 é o Ceará. Então seria legal a gente fugir de um confronto contra o Ceará, contra Criciúma, até contra o CRB, Novo Horizontino, que foram times que fizeram boas campanhas na Série B do ano passado, e o Ceará que está na Série A, né, desse ano. Então seriam os times mais fortes, muito provavelmente. O Fluminense fugindo de algum confronto desse seria legal. Mas claro, se o Fluminense cair qualquer um desses, Ceará, Criciúma, CRB e Novo Horizontino, temos obrigação também de passar de fase. Essa fase eu ainda acho um pouco mais tranquila, né? A partir da próxima fase, que aí começam a vir confrontos mais complicados. Só para gente ter uma ideia, os times que estão no pote 1, né, que vão pegar os times do pote 2. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Atlético. Após essas fases, se repetir o mesmo regulamento do ano passado, todos os times vão para um pote só e aí tem o sorteio, quem cair pega qualquer um. Lembrando, 2023, se não me engano, a gente jogou contra o Flamengo nas oitavas de final, e 2024 eu não me recordo quem foi o nosso adversário, foi Juventude nas oitavas de final. Então, com certeza, daqui pra frente, depois dessa terceira fase, só vem pedreira. Então é bem interessante a gente poder ficar ligadinho nos próximos adversários do Fluminense. Eu já falei, para mim, para o Renato Gaúcho ter sucesso na Copa do Brasil, é ele conseguir terminar ali nas quartas de final, semifinal. Eu acho que seria um resultado super ok para o Fluminense, além de render um bom dinheiro. Quantos anos o Fluminense não chega numa semifinal de Copa do Brasil? Se eu não me engano, é desde 2015, quando a gente perde para o Palmeiras, que o Fred joga machucado, mas tem tempo pra caramba. Então, uma semifinal de Copa do Brasil, acho que seria um resultado muito bom para o Tricolor. Agora, desculpa, a última vez foi 2022, né? Que a gente perde para o Corinthians na semifinal. Mas só a critério de informação. E agora a gente vai falar da polêmica que hoje movimentou o noticiário esportivo, né? Fluminense, Vasco e Flamengo estão dividindo o Maracanã. O jornalista Diogo Dantas do Globo falou que o Vasco estava costurando uma parceria com o Fluminense e o Flamengo para poder também ser um dos sócios do consórcio Maracanã, porque em São Januário vai entrar em reforma e eles teriam, né, disponibilidade de poder mandar alguns jogos no Maracanã e uma série de outras coisas que foi noticiado na matéria. Até te recomendo você ir lá e dar uma lida na matéria do Diogo Dantas. Só que agora à tarde, tanto o Fluminense quanto o Flamengo desmentiram as informações do jornalista. O Fluminense emitiu uma nota oficial no seu Instagram, o Flamengo eu não sei como que emitiu, mas eu vi que já emitiu também falando que não é verídico que o Vasco faz parte do consórcio Maracanã. O que foi alinhado segundo está na nota do Fluminense? O Vasco poder jogar os clássicos, né, contra o Fluminense no Maracanã, dividindo 50% da torcida, ou seja, mais ou menos o modelo que faz com o Flamengo hoje em dia, né? Setor sul, torcida do Fluminense, setor norte, torcida do Vasco, e ali no meio, né, oeste e leste, sendo torcida mista. Foi isso que foi o acordo costurado, e também, pelo que eu vi das informações vindas do lado do Flamengo, é a mesma coisa. Só que aí lá nos jogos com o Flamengo, né, o Flamengo fica com o setor norte e o Vasco fica com o setor sul. O que acontece que é um grande impeditivo de Fluminense e Vasco mandarem os jogos no Maracanã? Antigamente o Vasco ficava com o setor sul, só que depois o Fluminense, quando se fez esse consórcio com o Maracanã, o Fluminense começou a mandar os jogos no setor sul e aí começou esse imbróglio, o Vasco não aceitar, aí teve até a questão da justiça, se não me engano, na final da Taça Guanabara de 2019, começou com os portões fechados, no meio do jogo teve uma decisão lá, abriram os portões, foi um tumulto danado, uma confusão,
mas parece que o Vasco aceitou ficar com o setor norte em ambos os jogos. O jogo com o mando do Fluminense. O Fluminense vai ficar no setor sul, o mando com o Vasco vai ficar no setor norte também. Então, resolve nesse imbróglio, só que é bem diferente do que tinha sido falado pelo jornalista, né, onde o Vasco teria algumas partidas para fazer no ano no Maracanã, então isso acabou não se concretizando. Né? Lembrando, o Vasco que vai fazer uma reforma no Maracanã no São Januário, nem sei como que vai ser, porque o Vasco também está numa situação financeira bem difícil. E também só lembrando que isso começou porque o Vasco queria mandar o seu jogo contra o Clássico contra o Flamengo em São Januário, só que a Polícia Militar vetou esse jogo lá, falando muito, né, da questão de segurança. São Januário que tem capacidade para comportar 19 mil pessoas, mas realmente em torno de São Januário para ter um clássico é um pouco complicado. E a polícia falou que em hipótese nenhuma iria liberar lá. Então isso acabou potencializando esse acordo, né, de Vasco, Fluminense e Flamengo conseguirem mandar os clássicos todos no Maracanã, dividindo a torcida. É bem legal você ver um clássico no Maracanã com torcida dividida, é bem legal. Tomara que seja bem pacífico, né, não dê nenhuma confusão, mas para mim isso aí não tem muita repercussão não. Teria mais repercussão realmente se a notícia primeira do Diogo Dantas fosse verdade. Aí teria um desdobramento bem maior, né? Mas tanto o Fluminense quanto o Flamengo desmentiram, acredito que isso realmente não tenha veracidade essa questão. E só para fechar esse vídeo também, né? Fluminense amanhã entra em campo pelo Brasileiro Sub-20. A partir das 3 horas, o Fluminense estreia com o novo treinador. O treinador do Sub-17 assumiu o time Sub-20 e ele vai comandar no jogo contra o Red Bull Bragantino. E lembrando, o time do Fluminense tem que ficar muito atento que esse ano tem rebaixamento no Campeonato Brasileiro Sub-20 e hoje a gente está na 16ª colocação. Então a gente precisa, né, se reerguer no campeonato. A gente só venceu na primeira rodada, perdeu as 3 rodadas seguintes, né? Então o Fluminense precisa realmente se reerguer e voltar a somar pontos aí. Lembrando, temos bons talentos na base. Loyola, tem 2 moleques que estão no profissional, né? O Jansen e o Caio Borges, que estão no lateral direito e lateral esquerdo. Também o Kaique Almeida, zagueiro, está treinando com o profissional, não vai reforçar. E a gente também tem alguns jogadores machucados, né? Como o caso do Isaac, que poderia ter reforçado no Sub-20, está machucado. Até o próprio Riquelme Felipe, que poderia volta e meia descer para jogar na base para poder reforçar esse Sub-20, também não pode jogar. Então vale nossa atenção, né? Amanhã às 3 horas eu vou estar tentando assistir um pedaço desse jogo para trazer informações para vocês aqui, porque é sempre bom também estar por dentro do que acontece no nosso Sub-20. Então, pessoal, esse é o vídeo da tarde. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal Falando de Flu, isso é muito importante para a gente, a sua inscrição aqui. Em breve teremos clube de membros aqui também, já vai se organizando para você ser membro do canal. E hoje na nossa live, a partir das 6h30, teremos superchat ativado, então a galera que quiser dar uma moral pra gente vai poder a partir da live de hoje. Então, pessoal, é isso aí. Saudações tricolores, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar seu like e até a próxima.